Eu tinha 8 anos quando eu apanhei a primeira vez por ser nerd. Eu tinha acabado de trocar de escola e era muito novo, e não conhecia ninguém. E eu sempre fui um cara amante, como vocês sabem, de quadrinhos, de super-heróis, todo esse mundo. Principalmente quando se falava do Flash, do Homem-Aranha mesmo, do Capitão América. Enfim, Superman, algumas dessas histórias, mais focado no Homem-Aranha. Tava lá eu andando pelo meu primeiro dia de aula e eu levei algumas revistas em quadrinhos pra ler, caso eu não tivesse ninguém pra conversar, né? E antes do recreio, os caras pegaram uma lata de lixo e colocaram na minha cabeça. Eu lembro até hoje que veio toda aquela nhaca da lata de lixo na minha cabeça. Todos eles já se conheciam, os caras que fizeram isso. Eles acharam engraçado. Eu fui falar com o professor e o professor falou: Cara, só senta ali, sabe? Eu com meu óculos de enorme, era um óculos amarelo de grau, me limpei todo e saí pro recreio depois. E aí eu pensei, cara, eu tenho que ficar longe desse tipo de gente, eu vou ficar na biblioteca. Então eu fui lá pra biblioteca, tinham outras pessoas lá. E aí o recreio era maior, eu acho que do recreios que duram hoje, então ele durava uns 20 minutos mais ou menos, ou às vezes até um pouco mais. E aí eu fiquei lá lendo quadrinhos. Eu levava meus próprios quadrinhos, li e relia uns 4, 5 HQs. E aí depois voltava pra aula. No final do dia não, no final da manhã, os meus pais às vezes demoravam muito para me buscar, então eu ficava na sala de aula lendo também até que desse o horário deles me buscarem. Esse era o meu dia a dia. Porém, depois de um tempo eu comecei a apanhar, tá? E é aqui que eu quero chegar com isso tudo. Eu saía da sala em alguns momentos e aí os guris vinham e me batiam, me jogavam no chão e começavam a me chutar. E era uma época, digamos, diferente de hoje em dia, porque se isso acontece hoje em dia, é óbvio, você chama os pais, você alerta os pais dos alunos, pode dar processo. Mas eram épocas diferentes, épocas onde se você apanhasse, chamasse seus pais, provavelmente não daria nada com ambas as partes e no outro dia os alunos iriam bater mais ainda em você porque você chamou os pais. Então você meio que naquela época apanhava quieto, tá? É, quase todo dia eu voltava pra casa chorando. E tudo isso porque eu lia quadrinhos de super-herói, principalmente do Homem-Aranha, tá? Eles pegavam os quadrinhos do Homem-Aranha e jogavam na minha cara, e chutavam, me jogavam nas latas de lixo. Sim, já aconteceu isso, que você tinha aqueles tonéis grandes de lata de lixo, então eles te jogavam lá dentro com mochila e com tudo. Chegou uma época que a minha mãe cansou de ir no colégio, pedir para resolver a situação, que não se resolviam, falavam com N pais e isso não resolvia nada. Enfim, tem pós depois dessas histórias, mas não cabe contar aqui. O fato é, sim, a gente apanhava e muito naquela época por ser nerd, por gostar desses tipos de assuntos. Era quase impossível você ver uma criança naquela época fazendo aniversário temático de Homem-Aranha, Superman, que seja. Hoje em dia já é mais comum, né? Hoje em dia você tem isso pra toda parte. Mas naquela época, impossível. Quem fazia isso era o nerd raiz mesmo, com os amigos nerds deles. Ok, pulamos para os dias atuais, 2025. Ah, bom, na verdade, alguns anos atrás, quando estreou o terceiro filme do Homem-Aranha, com os três juntos, Homem-Aranha sem volta pra casa, eu já tinha visto, estava passeando com a minha esposa pelo shopping, e aí eu vi uma criança vestida com a roupa do Homem-Aranha indo ver o filme. E tinham vários adultos e crianças tirando foto com essa criança. Essa criança devia ter, cara, no máximo 10 anos. Uma roupa, assim, muito bonita, assim, parece que eles compraram na internet uma roupa específica para criança. E a galera tirando foto. E daqui a pouco veio uns amigos que pareciam amigos dele, tipo, da mesma idade, e começaram a rir com ele, aí abraçava ele, e eu olhei aquilo e pensei,
Cara, que época boa pra você poder gostar desse tipo de coisa. Eu senti que eu precisava fazer um vídeo desse já tem um tempo e eu tava sempre postergando pra falar sobre outros assuntos, mas eu precisava contar isso aqui. Porque há poucos anos atrás eu tava numa lata de lixo chorando porque eu gostava de quadrinhos. E hoje em dia você vê crianças abraçando adultos, tirando foto com uma criança que gosta desse tipo de tema. Eu fico muito, muito, muito feliz, absurdamente contente, quase com vontade de chorar, de pensar em como que a gente conseguiu trazer aquele mundo, aquele nerd daquela época pra cá, pra ser respeitado de forma natural, tranquila, e hoje em dia esse cara, além de ser respeitado, as pessoas querem saber dele como as histórias vão acontecer ou o que pode acontecer, porque o cinema transformou isso. Boa parte disso veio, é claro, com os filmes da Marvel ali, que fizeram muito sucesso, Homem de Ferro, Capitão América, Thor. Então por isso que eu tenho um carinho e um respeito muito grande, sabe, por esses tipos de filme. O universo da Sony com Homem-Aranha também. Enfim, vários outros super-heróis que surgiram ao longo do caminho. As pessoas começaram a gostar desse tipo de filme. Uma pessoa fantasiada de Homem-Aranha na rua, vai, vendendo bala, se tornou sinônimo de uma coisa engraçada, algo que chama atenção, legal. Você não vai ver essa pessoa apanhando só porque ela gosta do Homem-Aranha, sabe? E, que nem eu disse, eu fico muito contente que a gente tenha chego nesse nível. E de forma natural, não foi de forma obrigatória, sabe? Ó, você não pode bater em alguém só porque ele tá vestido de Homem-Aranha. Tudo bem, deveria ser assim, né? Só que quando você obriga alguém nesse nível, é difícil da pessoa se acostumar a respeitar, né? Só se for uma criança, enfim, mas vai falar isso pra um adulto? Não. Agora é meio lógico uma coisa dessa, sabe? Você ter que respeitar alguém porque ela gosta de um certo tipo de filme. É normal, cara. E a gente trocou, né, a palavra nerd pela palavra geek, porque o nerd virou aquele nerd de, pô, o cara sabe, é muito inteligente, matemática, física e blá blá blá. E o geek virou o cara que sabe muito sobre a cultura pop, quadrinhos, sabe? Esse tipo de universo. Mas palavra por palavra, tanto faz. O importante é todo mundo tá se divertindo, todo mundo tá conhecendo esse universo. Eu sei que já tem um bom tempo que isso tá acontecendo, já vem de lá pra trás, mas é algo que eu nunca quis e nunca vou me esquecer dessa criança sendo, vai, todo mundo batendo palma pra ela lá, vendo o filme do Homem-Aranha enquanto ela tava vestida e me lembrar de que há uns 20 anos atrás eu tava apanhando pelos praticamente mesmos motivos e inclusive pelo mesmo personagem. Eu só queria contar isso aqui pra vocês. Espero que vocês tenham esse mesmo sentimento que eu tenho. Eu sei que ultimamente os filmes de super-herói não estão tendo aquele auge grande, importante, sabe? Uau! Como o boom que aconteceu alguns anos atrás, a qualidade vem, sabe, caindo aos pouquinhos. Mas mesmo assim, eu me mantenho esperançoso. Tá? Eu acho que as coisas tendem a melhorar. Eu não acho que esse universo tá acabando ou morrendo, porque tem muita quantidade, isso acabou com a qualidade. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que ainda temos muitas histórias boas para contar. A galera que gosta desse universo ainda tá viva, ainda tá muito apreensiva, com muita curiosidade de ver como certas histórias vão ser adaptadas. Você tem muita coisa ainda para contar, tá bom? Que não foi contada ou que foi contada de mau jeito. Ah, tem bastante coisa, tá bom? E eu sei que a galera tá aí esperando bastante coisa, eu sei que a qualidade caiu, mas pode voltar a subir, tá bom? Então, como eu espero que você que esteja vendo esse vídeo tenha esperança, porque eu sei que certas coisas podem parecer ruins em certos momentos, mas elas vão melhorar, tá bom? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de literalmente curtir aqui embaixo, tá bom? Se inscrever no canal pra apoiar a gente e ativar as notificações, ok? Eu vejo todos no próximo vídeo. Até!